A gente vai passar agora para a sessão de perguntas, então convido a todos os participantes que queiram fazer suas perguntas para as apresentações que foram feitas essa tarde. Por favor, se inscrevam ali no chat, a Ribeiro vai organizar a ordem das perguntas. Eu tenho que sair assim, porque eu tenho uma reunião. Eu queria fazer uma pergunta para o César Magno, se for possível. Acho que ficou esse formato ficou complicado fazer perguntas, porque, por exemplo, eu precisaria mostrar um slide da apresentação dele, que é o slide da utilização das observações. Uma coisa curiosa é que no início, né, do início da integração, você tem mais observações sendo usadas no BAN sigma do que no BAN híbrido, e depois essa relação se inverte, né? E essa situação ela está presente em todos os experimentos que ele fez, né? Então, uma questão óbvia, né? O que está acontecendo no modelo que, no início, o sigma admite mais observações e depois o híbrido se inverte? Se existe esse tipo de análise ou de entendimento. César, você recebeu a pergunta do som? Tem a apresentação dele aí? Não sei. Saulo, a gente vai tentar pelo menos voltar na apresentação do César e talvez nesse meio tempo ele consiga. Você ligar também é bem pertinente, porque eu também observei a mesma coisa, porque isso é só precisa olhar lá se é a questão da quantidade de dados. Também viu, né? Pode ser por aí, isso. É feito, né? A explicação. Tem que compartilhar. Não dá. Tem que compartilhar a tela. É, isso. Só um instante, só. Então, Saulo, a gente voltou aqui na apresentação do César. Mais ou menos do slide 7 a 8. Acho que não tem numeração, mas mais ou menos é isso. Pode seguir, por favor. Uhum. Aí, passou. Não. É um que tem vários quadros. O próximo, esse aí. Pronto. Não, passou já. Está passado lá. Volta mais um, mas é aquele lá mesmo. Volta mais um. Esse aí é esse aí. Vocês fizeram alguma análise e conseguiram entender por que essas curvas se invertem? Aí, no começo, a vermelha, que é o sigma, né? Tem mais, assimila mais dados, depois isso se inverte. Por que o híbrido não começa do mesmo nível do sigma e persiste na superior? É só uma questão, se foi feita essa análise, não precisa, tem mais perguntas, tem mais pessoas para fazer perguntas e eu tenho que sair às 5 horas. Foi feita essa análise, vocês entendem o que está acontecendo aí? Vou começar um pouquinho depois. Tem que falar perto do microfone, senão a gente não consegue escutar aqui. Então, Saulo, eu só vou colocar uma ideia, porque eu lembro mais ou menos dessa época quando a gente estava trabalhando com Sigma. Posso estar falando uma bobagem aqui, mas de repente meus colegas também podem se lembrar, né? Quando a gente trabalhava com coordenada Sigma, a gente sabia que os primeiros ciclos ou primeiros dias de assimilação de dados, a gente tinha um resultado razoável, mas depois, devido a problemas no topo, mais próximo no topo do modelo com a coordenada sigma, o desempenho da análise e das previsões caía drasticamente. Então, eu não sei se é exatamente por isso, não estou dando nenhuma resposta, mas eu estou especulando que pode ser resultado disso que a gente havia detectado lá atrás. Uhum, certo. Carlos, nesse caso a matriz V já foi trocada ali? Não, nesse caso não. Nesses dois casos aqui, a matriz é ainda aquela do inseto, como a gente diz, né? Não é a matriz nativa do modelo. Então, na realidade, assim, o motivo dele estar caindo é explicado pelo que o Carlos está falando, né? A gente perdia informações nos altos níveis e até eu acho que o César mostrou os dados sendo rejeitados, né? Então a gente perdia informação. Agora, o porquê que no primeiro ciclo a gente tem mais dados no sigma do que no híbrido, eu não consigo lembrar.
Não, mas é que os dois partindo do mesmo, os dois partindo da mesma Mas de posição. alguma forma tem também o efeito da primeira análise, certo? Para depois ela ser um spin-up da rodada. Né? Porque o background não é exatamente o mesmo. Então, tem isso. Bem lembrado do Carlos, né? No caso ali, o background não é o mesmo, né? Porque um é sigma e outro é híbrido, né? Então, os níveis são diferentes e isso pode impactar na forma como o Trindvar solucionou o problema naqueles ciclos ali. Mas a diminuição dos dados é justamente porque os dados deixavam de ser assimilados, né? O modelo ficava muito longe da observação. Não, isso aí eu entendo, eu entendi essa parte. A minha preocupação era só no primeiro dia do ciclo que tem nessa inversão, mas é tudo. Bom, deixa o pessoal perguntar, eu vou ter que sair, então até amanhã, obrigado a todos. Obrigado. Tem uma reunião agora. Falou, tchau. Não, mas eu acho que também uma questão do spin-up e da coordenada. Agora é o Fabrício. Então, Fabrício, por favor, pode fazer a sua pergunta? Oi, pergunta para o Aravecchia. Eu queria saber se ele fez a filtragem durante a integração curta ou depois de construída a análise na hora da previsão. Pois, Fabrício, boa tarde. Boa tarde. Você está falando desse esforço de inicialização dentro do GSI? Se tu mostrasse. Isso nós estamos ainda por fazer, ainda dentro da dificuldade que se apresenta de máquinas, o experimento ainda não inicializou. Tá. E na água rasa? Sim, na água rasa, a inicialização é tangente linear, não é tangente linear, né? É inicialização por modos normais não lineares. E ela era feita, é feita sobre o campo de entrada. Por que que a gente faz isso? Porque se você bota o dado de um outro modelo para dentro do modelo de água rasa, ele acaba gerando modos espúrios, porque ele não está balanceado com a dinâmica e nem mesmo com a decomposição espectral daquele modelo. Como eu disse, ele usa Fourier para decompor em X e Hoff para decompor as dependências em Y. E o que a gente pega de inicialização é um campo em grade, né? Por exemplo, vindo do modelo climático do NCEP, ou outro modelo climático qualquer. E a vantagem de usar um modelo simplificado é você estender por longo prazo, né? E poder fazer simulações de função de influência. Legal, Não sei se eu obrigado. respondi sua pergunta. Respondeu. Obrigado. Professor Clemente, para o Sérgio, né? Tudo ok. Eu gostaria de fazer a pergunta para o Sérgio. Sérgio, bom te ver depois de tantos anos. Sérgio, você pode dizer alguma coisa se essas tabelas do PrEP Buffer, elas estão prontas também para as variáveis oceânicas ou focam sempre nas grandezas da atmosfera, voltada para o modelo atmosférico? Quer dizer, o quanto que esse sistema de coleta de dados do CPTEC, fazendo uma pergunta mais geral, estaria pronto para poder operacionalizar, no caso, um sistema de assimilação de dados oceânico, né? No fundo, é isso que é a pergunta. E também colocando agora uma pergunta geral para a plenária como um todo, né? E particularmente para quem está conduzindo a coordenação do projeto, se já há alguma tendência de definição de algum método específico, como, por exemplo, Ensemble Common Filter, ou um 3D-VAR, ou mesmo arriscar na construção de um 4D-VAR, ou seja, o quanto que já está sendo pensado para o Monan em relação a um sistema de assimilação de dados que
contemple todos os componentes, porque fazer assimilação de dados acoplada é impossível, né? Então, pelo menos por enquanto. Então, a gente teria que definir um sistema para a atmosfera, um sistema para o oceano, talvez o oceano acoplado a gelo, ou um sistema atmosfera acoplado ao sistema terrestre, a parte de terra continental. Ou seja, isso também já está sendo pensado, ou seja, se há uma metodologia que é mais adequada para que todo esse conhecimento que tem dentro do CPTEC possa ser, de fato, aplicado mais eficientemente, porque eu acho que todo centro de previsão de tempo quer ter uma previsão por conjunto, né? Então, eu acho que isso tem que ser colocado na mesa também. Se for feita uma previsão por conjuntos, é natural que algum método envolva uma formulação de assimilação de dados com a inclusão de conjunto. Então, ficam essas duas perguntas aí, por favor. Eu acho que eu respondo a primeira. Tá, então, antes de responder a pergunta sobre a parte de variáveis oceânicas, né? Só uma informação, né? A gente estava, inclusive, nessa semana, aí, na ocasião dessas reuniões do Expert Team on Data Representation da OMM, a gente está recebendo lá um template para dados oceânicos. Inclusive, eu cheguei a passar para Rocio, né? Que está sendo proposto várias variáveis oceânicas ali, né? Bom, passada essa informação, a questão a gente tem condição de fazer o processamento, mas eu diria que teria que chamar mais algumas pessoas, porque, veja bem, a gente tem como processar, mas a gente não faz isso aqui exatamente. Né? Não sei se alguém está fazendo, mas a gente tem como colaborar com isso, porque nós recebemos dados, nós temos condição de processar essas variáveis, né? Só não vai ser na assimilação do GSI no momento, mas a gente tem como ter na parte inicial de processamento, separar as variáveis oceânicas para algum formato. A questão, acho que talvez um pouco mais de diálogo para a gente ter uma resposta mais objetiva, no sentido de gerar algum produto, né? Se é o que você está pensando. Quanto à parte do FODVAR, aí... Então, aí... Só para bater uma bola agora com o Sérgio, em relação à parte oceânica, o nosso sistema ele tem um pacote de pré-processamento e leitura de dados. Então, nós vamos a diversas fontes, mas a fonte principal para os modelos oceânicos, que eu acho que pelo menos é usado por muitos centros operacionais, principalmente na Europa, é o Copérnicus, né? É o QMEMS. Então, o QMEMS ele tem ali, reúne todos os perfiladores Argo, todos os campos de TSM de vários produtos, inclusive não só radiância, porque nós não temos condição de assimilar dado de radiância, a gente assimila uma análise de TSM. Então, a gente já pega o campo de TSM pronto para assimilar. Isso é feito porque somos pobres e não podemos lidar com um operador de observação. Então, o QMEMS ele tem a coisa muito bem organizada. Então, eu não sei, os japoneses, por exemplo, eu não sei de fato de onde eles capturam esses dados. Eles devem ter seus próprios centros de coleta e processamento de dados. Mas é uma coisa que a gente tem que considerar, porque é interessante que a gente comece a pensar também em começar a coletar as informações de cobertura de gelo, perfiladores Argo, XBTs, e tem um sistema regional também que não é contemplado e que não é assimilado por ninguém no mundo, não é? Acho que nem a própria Marinha assimila o PN-Boia, que é um conjunto de boias alocados ao largo da costa do Brasil. O SimCosta, que é um sistema que está complementando o PN-Boia, também, até agora, ninguém assimila esses dados. Então, é importante também que esses dados mais regionais, que o Brasil tem despendido muita energia, também comecem a ser ventilados para poder serem armazenados aqui no Brasil. Acho que o INPE e esse projeto seriam os pontos focais para poder ter esses dados, porque a Marinha, com o BNDO, ela tem muito boa vontade, mas acaba não sendo um dado de fácil disseminação, não é?
Então, a gente tem que ter uma outra alternativa para poder ventilar os dados coletados pela vez. Por exemplo, tem um projeto que é o projeto Samba, que ele tem uma linha em 34.5 sul para perfilar com XBTs e CTDs, seriam boias ancoradas, né? Que similares ao Pirata, por exemplo, boias Atlas, não sei, que coletam temperatura e salinidade até acho que pelo menos 1.000 metros. E esses dados eu também não sei se são assimilados na Marinha do Brasil, acredito que não. Então tem muito dado sendo capturado que não entra no processo de assimilação. Ok, eu falei muito, desculpe. Rapidamente, posso fazer assim, para dar um feedback, depois eu posso fazer o levantamento que a gente recebe aqui e te mandar. Se você desejar, tá? Eu faço isso. Dado do Sincosta, já tinha mexido com esses dados lá nas Olimpíadas. E a gente tinha, inclusive, um trabalho junto com o Zé Mauro, a gente estava propondo colocar eles no GTS, mas a coisa não sei por que não foi à frente. E quando você vai para o GTS, a coisa fica mais fácil para assimilar, né? Todo mundo recebe, com a forma operacional, né? Então, são essas coisas. Mas eu te mando, se desejar, a gente pode fazer e conversa com outras pessoas aqui, a gente faz uma discussão sobre o que a gente recebe e a gente faz uma comparação com o que você tem aí, o que a gente pode fazer no futuro. Tá bom, ótimo. Vamos manter contato. Obrigado. Então, Clemente, sobre a segunda pergunta, o João Guedes ele vai endereçar aqui. Podia ser o Carlos também. O Carlos também podia responder. A gente discute no grupo, né? Então, mas sobre a segunda pergunta, né, que tu fez sobre o que a gente está planejando para o Monan e qual o sistema de assimilação para as componentes, né? Realmente é uma coisa que a gente tem discutido bastante, em termos, né, cara? Dentro do possível a gente tem discutido. E a experiência dos últimos anos, né, fez com que a gente tentasse trabalhar um pouco mais com os pés no chão, né? Claro que a nossa vontade é sempre estar na fronteira do conhecimento, né, mas vários percalços no meio do caminho nem sempre deixam a gente chegar lá, né? Então, o que a gente tem discutido, né, o nosso primeiro passo é sempre a atmosfera, e um dos próximos passos é a gente continuar com o GSI e passar para o híbrido, né, Carlos? Que é um trabalho que o Carlos vem fazendo. Então, a gente vai ir para o híbrido primeiro, dentro do GSI, que já é um ambiente que a gente conhece. A próxima implementação na atmosfera é o JEDI, e fazer a comparação dele com os nossos resultados do GSI, né? Então, a gente vai tentar fazer as mesmas coisas que a gente faz no GSI com o BAN, a gente vai fazer no JEDI, né? Então, se a gente for migrar o Tridivar com o Ensemble, né, o híbrido, no GSI, a gente vai fazer a mesma coisa no JEDI. Então, vamos dizer assim, a primeira pergunta, né, a primeira parte atmosférica vai ser isso, né? A gente vai migrar, nosso primeiro passo é migrar para o híbrido Tridivar. Com certeza que a gente quer evoluir mais, né? Mas para a gente ficar com os pés no chão, esse seria o nosso próximo passo. O híbrido 3D VAR é um Ensemble 3D VAR. É o 3D Ensemble VAR, né? Isso. 3D Ensemble VAR. Usa o Ensemble para atualizar a matriz de covariância do 3D VAR. Certo. Pode comentar. Não, é isso, eu acho que é uma boa estratégia essa, né? Em termos quer dizer, na medida que o JEDI já contém esse sistema, não é? Dentro deles, vocês vão tentar checar para ver se a assimilação realizada sob o guarda-chuva do JEDI vai prover uma solução semelhante à que vocês têm do GSI separada do JEDI. Acho que é uma boa estratégia. Até amanhã eu vou apresentar um pouco do GSI, né, do JEDI. Né, como o Carlos mencionou mais cedo, né, eu e ele participamos do curso do JEDI ano passado. E aí, baseado nisso, eu vou fazer uma breve apresentação de como que é o JEDI, como é que ele funciona. E lá eu vou mostrar que eles, de certa forma, vamos dizer assim, de uma maneira mais simples, né? O que eles tentaram fazer é reproduzir o GSI no JEDI.
né? Então, todo o desenvolvimento do Jedi é baseado no que o GSI faz. Então, eles não passam no Jedi, vão lá e conferem, ver se bate com o que eles fazem no GSI. A outra componente, que é a superfície, que é a componente que eu trabalho, o Jedi não tem ainda essa componente, né? Eles estão, no último ano, tinha algum esforço para trabalhar com isso no Jedi, mas a NASA já tem um outro esforço também para trabalhar, que trabalha com, que é um outro, como se fosse, um outro departamento deles, que é o Hydrological Branch. Eles trabalham com assimilação de superfície, que é fora do Jedi, e aí eles estavam na discussão como que eles iam incorporar uma coisa na outra, né? Então parece que não evoluiu muito a componente de superfície dentro do Jedi, né? Então talvez essa vai ser a gente vai partir para uma solução caseira dentro do Jedi, né? Visto que eles têm implementado vários métodos de assimilação, né? Então a gente pode... Eu acho que também é uma excelente oportunidade para que nós, como grupo brasileiro, também contribuamos para o Jedi, não é? Porque tem muito essa coisa de a gente absorver muita tecnologia e acabar contribuindo pouco, né? Então, eu acho que essa questão, assim como outras que foram aqui apresentadas, são como a de radar, por exemplo, que foi mencionada, seriam excelentes contribuições também para o projeto como um todo. Sim. E aí, indo para a parte oceânica, né, é aquilo que a gente conversou contigo, né? A gente espera trazer o teu conhecimento para cá, a gente aprender contigo, trabalhar junto contigo, né, nesse projeto que a gente está começando agora, né? Que tu já tem há muitos anos, mas a gente trazer ele para cá e ao longo do tempo a gente tentar ir migrando para o Jedi, né? Porque eles também já têm uma componente oceânica lá, né? Que não lembrar como é que é o nome. O Jedi tem a componente oceânica para o Jedi, né? Eles até tem um nome lá, mas eu não consigo me lembrar. Mas usa o Jedi com o Mon 6. Né? Então, na realidade, assim, o que o Jedi tem, bem maduro lá, vamos dizer assim, né? É uma componente atmosférica de assimilação e uma componente oceânica. Né? Aí a oceânica é o Jedi, com a metodologia que eles têm lá, e acoplado no Mon. Aí as outras componentes, né, que seria a superfície e a parte ambiental, né, ou a parte química da atmosfera, eles não têm desenvolvido. Então, nosso planejamento é um pouco mais com pés no chão, né? Então, por exemplo, a oceânica, a gente quer trazer o teu conhecimento para cá e trabalhar junto contigo e discutir junto contigo como que a gente vai fazer essa parte oceânica. Porque realmente o nosso grupo nessa questão oceânica não tem muita expertise, né, para discutir sozinho. Obrigado, João. Eu acho que é interessante colocar, né, João, que é uma esteira, né, Clemente? E o passo que a gente tem primeiro, efetivar esse planejamento que a gente colocou já para esses próximos 6 meses. Em função desse planejamento, que aí a gente vai avançando nos próximos etapas, né? Porque ainda tem muito para ser organizado. Você colocou um ponto aí, que essa questão do dado, né, dado para assimilação oceânica, até o Saulo apontou, né, que a gente não pode ser tão informal, né? Mas eu acho que a gente tem que começar por esse estágio mais informal, depois criar a rede e estabelecer a rede, aí sim a gente institucionaliza essa estratégia, né, de obtenção dos dados na rede, né? É isso que, de alguma forma, a gente ainda está avançando, sabe, Clemente? Ainda a gente tem que montar um sistema de assimilação. Você vê na nosso histórico, nós temos 10 anos sem dados assimilados operacionalmente. Quer dizer, a gente não pode pensar muito longe se a gente não venceu essa etapa, sabe? Então, é isso que a nossa, de alguma forma, o João coloca aí na fala dele, esse pé no chão, né, que ele está dizendo aí, está dentro desse contexto, sabe? Eu acho que essa questão, sem querer tomar muito espaço, essa participação que nós temos no projeto Ocean Predict, ela pode acelerar muito essa formalização da informação, do canal, formalizar o canal para que as informações sejam passadas de uma forma bem rápida e eficaz. Porque o Ocean Predict
ele já tem, considerando a herança do Godai, tem desde 98, né? Então, aí você vê quantos anos tem de projeto, né? Tem 20 e tantos anos de projeto. Então, todos os principais centros de previsão oceânica, esse MWF, o JMA, o Environmental Canadá, o Centro de Previsão da China, na Austrália, o Bureau de Meteorologia, todos eles fazem previsão oceânica operacional. E eu faço previsão oceânica Ocean Weather, ou seja, o tempo oceânico. Independentemente de você fazer previsão estendida ou de clima, você tem uma previsão oceânica específica de curto prazo, assim como você tem a previsão numérica de tempo, você faz a previsão oceânica forçada com previsões atmosféricas. Então, todo esse canal dos geradores da informação observacional participam desse projeto, formalmente. Então, nós temos... A coisa flui muito rápida. Inclusive, tem um grupo de trabalho que foi constituído agora em 2022, um grupo de trabalho específico cujos membros são os centros operacionais apenas. Então, para trocar informação entre centros operacionais. Então, digamos, se a Marinha do Brasil fosse mais ativa nessa participação no Ocean Predict, ela poderia entrar em contato direto com o Centro Operacional da França, com o Centro Operacional da Itália, que faz previsões para o Mediterrâneo, por exemplo, que também são regionais, fazem também global, mas fazem regional também. O Mercator tem uma grade global, tem uma grade regional, eles poderiam entrar em contato direto para pedir informações, trocar informações sobre dificuldades, qualquer coisa poderia ser rapidamente estabelecido, como se você tivesse um canal de contato direto, diário, se fosse o caso, com o NCEP, com o ICMWF. Então, acho que a gente também pode levar isso, ajudar o Monan a se desenvolver mais rápido do ponto de vista oceânico. Tá bom, obrigado. Só mais um ponto que eu acabei não esquecendo, né, mas é que a gente acaba comentando só das componentes, né, as grandes componentes, superfície, atmosfera, oceano, né, mas aí a gente precisa também, a gente dentro desse planejamento, né, existe a necessidade da gente olhar para as escalas menores, vamos dizer assim, né? Por exemplo, a escala convectiva, né? Então a gente também precisa ter um planejamento para essas áreas, né? Como a gente viu hoje, né? Por exemplo, o Éder trabalha com o dado de radar e ele tem um certo impacto na assimilação de dados do modelo, e isso é uma outra questão que a gente também tem que trabalhar e colocar isso dentro do... A gente está pensando em como colocar isso já dentro do nosso planejamento a curto e médio prazo, né? Então, essa é uma outra questão que a gente está tentando discutir aqui, como incluir essas outras componentes no sistema também. Beleza, tem alguma coisa que se lembra? Não, tá certo. Tem mais inscritos? Não, não. Ninguém inscrito? Nada. Só Não tinha. a Denise. Alguém mais quer se inscrever? Estamos terminando a inscrição. O Eduardo colocou um comentário, né, dizendo que está satisfeito com o andamento do trabalho com o Sérgio. Muito bem, Eduardo, obrigado pelo comentário. É isso. Acho que está certo.